Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática com Python, que está sendo oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica no Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Então, gente, nós agora vamos adentrar no nosso tópico 3. Vamos falar um pouco sobre estruturas de controle de fluxo, que são as estruturas if, else, a for e a while. As estruturas de controle de fluxo, o if, o for e o while, são fundamentais em Python e outras linguagens de programação e são usados para controlar a execução de um programa com base em condições específicas. Porque um programa nada mais é que um certo caminho que um dado trilha, né? E à medida que ele vai trilhando esse caminho, ele vai ser transformado ou analisado. Tá certo? Então, nesse sentido, nós temos essas três estruturas principais aí, que é o que a gente vai estar usando mais aqui no curso. Tá certo? São essas aí. Então, a primeira delas é a estrutura condicional if, que tem a generalização if, else, para tratar um caso um pouco mais complicado, e a estrutura mais geral if, elif, else. Tá certo? Então, a estrutura if ela é usada para avaliar uma expressão condicional e, se a condição for verdadeira, executar um bloco de código específico. Para isso ficar mais claro, vamos pegar aqui um exemplo de cada um, do if sozinho, do if, else e do if, elif, else. Então, imprimir no quadrado de uma entrada ímpar. Então aqui eu tenho uma entrada x, no caso aqui x é 3. Aí vai fazer a checagem o quê? Se x, se o resto da divisão por x, que pode mudar, tá 3 aqui, mas eu posso botar 4, por exemplo. Posso botar um número par. Né? E aí o que vai acontecer? Então, o resto da divisão por 2, se der igual a 1, então eu vou imprimir o quadrado de quem? 3. Do contrário, né? Não faz nada, não executa nada. Essa operação aqui, quadrado, né, a gente percebe que ela não é com um chapeuzinho, como normalmente a gente está acostumado em outras linguagens de programação e até algumas calculadoras. Ela é feita com asterisco, asterisco, viu, gente? Então, isso fica bem claro, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se eu executar aqui o código, dar um Ctrl Enter aqui, deu 9. Por quê? Porque o resto da divisão de 3, que é o valor de x, por 2, dá de fato 1, então eu vou imprimir 3 ao quadrado, 9. Por outro lado, se eu tivesse aqui uma entrada 4, por exemplo, e executasse o código, não ia ser impresso nada. Eu gostaria muito que imprimisse pelo menos assim, 4 não é ímpar. Né? Ou 4 não é entrada válida. Né? Então, uma frase ou alguma coisa desse tipo. Mas para eu fazer isso, eu preciso incrementar um pouco mais o if. Certo? Vamos só voltar para o 3 aqui, que é o original. Eu preciso incrementar botando nele um caso a condição não ocorra, ocorre uma outra condição. Então, por exemplo, classificando o número inteiro em par ou ímpar. Então aqui eu tenho x igual a 5. O que eu vou fazer com um valor x qualquer? Não importa se ele é 5 ou outro valor. Eu vou dividi-lo por 2. Se o resto é diferente de 0, porque deu 1, né? Porque a entrada só pode entrar aqui entrada ímpar, certo? E par, não pode entrar um número float, né? Porque senão vai sair alguma coisa estranha daqui. Então entrando no número par ou ímpar, a divisão dele só dá 0 ou 1 por 2, o resto. Né? Então se der diferente de 0, esse aqui é o 5 diferente, então esse número é ímpar. Do contrário, que é o else, né? Eu vou imprimir que esse número é par. Uma coisa interessante, esse print aqui é um print especial. Né? O que torna o Python uma linguagem muito boa é esse cara aqui. Porque imprimir um valor, gente, é muito fácil em Python. Tem linguagens que você tem que botar um catatal de coisa passando um carinha na tela. Então você chega a desmotivar. Você fala, pô, eu queria imprimir a palavra casa, velho. Tem que botar um código de todo tamanho. Então aqui não, aqui é bem simples. E esse printf, ele é mais especial ainda. Por quê? Porque ele faz a parte aqui de dentro chamar variáveis que foram calculadas em algum momento, foram armazenadas em algum momento, ele chama aqui. Então, quando eu boto esse f e abro aspas, o que está aqui dentro é uma string, só que quando eu abro chaves, eu chamo uma variável. Então, por exemplo, esse 5 aqui, ó, quando eu compilar com ele, o que vai acontecer? Ó? 5 é ímpar. Por quê? O resto da divisão de 5 por 2 deu 1, que é diferente de 0, pronto, caiu aqui. Agora, se eu botasse aqui, por exemplo, 6, já foi o contrário, ó, não deu diferente de 0, deu 0 na verdade, então é par. Ah, professor, e se eu botasse 5.2? Pô, aí eu estou ferindo o que o código diz, porque o código diz um número inteiro. Então, mesmo, aí 5.2 é ímpar. Não, não vale. Isso aqui só vale para inteiro. Claro, você poderia especificar mais, para o cara não poder entrar com a entrada não inteira. Tem essa, que são as chamadas exceções, né? Pô, o cara entrou com um dado que não é válido, então vai aparecer uma mensagem de erro e tudo mais. No nosso caso aqui, tá certo? Então, voltando aqui 5, né, que é o exemplo que estava, então 5 é ímpar, 6, nós vimos que 6 é par, tá certo? Então, pensando que a gente consegue fazer uma frasezinha e à medida que eu mudo aqui num único lugar, o programinha já muda tudo, ele já faz o cálculo ali do caso e já traz o cara para aqui para a fase final, ficando uma coisa mais explicativa,
tá certo? Ao invés de ficar só um dado seco, fica ele bem explicado. E nós temos um caso mais complexo, que eu diria que é o mais geral do if, que é o if, elif, else, que é quando você tem várias condições, né, e não só duas, né? Porque o else ele resolve bem para duas condições. Se você tiver mais, você tem que usar um if dentro do outro, fica uma coisa muito complicada. Então você tem uma estrutura mais geral e mais simples, que é essa aqui, ó. Idade 38, né? Então eu quero verificar a obrigatoriedade de votação, ou, né, o status de votação, digamos assim. Então, a gente sabe pela legislação que se a idade for menor que 16, o voto não é permitido. Então, botei aqui, se idade menor que 16, voto não permitido. Elif, quer dizer, se não, vá para outro caso. Se não, até o else que fecha aqui no caso. Então, caso a idade seja menor que 18, ou seja, ela passou por aqui, então ela é menor que 18, mas ela vai ser maior ou igual a 16. Né? Então, aqui ele passou pelo de cima. Mas se for menor que 18, para 17 anos, então o voto é opcional, o cara pode votar. Mas caso passou por aqui, ou seja, ela é maior que 18, mas ele é menor ou igual que 70. Então, nesse caso, vai aparecer a frase o que? Voto obrigatório. E, do contrário, se ele tiver mais que 70 anos, né, 71 ou mais, se eu não me engano, o voto vai ser opcional. Então, nós temos todos esses casos. Então, vou testar aqui com 38, ó. Voto obrigatório. Se eu botar aqui, por exemplo, 15, voto não permitido. Né? Se eu botar aqui 17, voto opcional. Se eu botar aqui 70 anos, voto obrigatório. Se eu botar 71, voto opcional. Então perceba que agora eu consegui enquadrar em todos os casos, né, de possibilidades de caminho desse dado aí. Né? Então voltando aqui, tinha 38, né? Aí você pode seguir botando as idades que você achar. Beleza? Claro que quando a gente está programando as primeiras vezes, a gente sempre esquece, pô, aqui eu esqueci de botar um menor igual, então está entrando 70, né, como opcional. Hein? Não, isso aí você vai aprendendo aos poucos. Claro que aqui o interessante é você falar, se essa condição não for satisfeita, ele pega o que está entre essa e essa, que é o quê? O 17, o 16 mesmo, porque aqui é só menor que 16, e o 17. Aqui é o 18 para frente, né, nessa parte aqui, só que ele é limitado até os 70 que entra. E aí, né, segue, depois de 71, você não tem mais obrigatoriedade de votar, o voto é opcional. Beleza? Então, com isso, a gente fecha essa primeira estrutura. Podemos ir agora para a estrutura de repetição for, que é uma estrutura muito utilizada, velho, em análise de dados, viu? Ela é muito utilizada para gerar listas, né, gerar valores, então é uma estrutura bem interessante. Né? Então, a estrutura for é usada para percorrer uma sequência de valores e executar um bloco de código para cada valor da sequência. Né? Então vamos ver aqui um exemplo. Imprime os 10 primeiros inteiros positivos. Então, for in range 1 até 11. Então esse range aqui ele vai gerar esses números de 1 até 11 menos 1. Na verdade, ele não vem, então aqui as entradas aqui são inteiras, né? Ele não vem até esse último cara aqui, o 11. Ele vem uma casa antes, certo? Então, inicial e final menos 1. Né? Então, se eu quero de 1 até 10, né, os 10 primeiros inteiros positivos, então eu boto 1 até 11 aqui, só que ele entende que vai só até 10. E aí eu quero imprimir. Então, em cada parte que ele passar por um desses is, ele vai imprimir esse i. Então, vou compilar aqui, ó. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, até 10. Tá certo? Eu poderia fazer isso com if? Poderia, só que o código ele poderia ficar um pouco mais pesado. Então, eu poderia fazer alguma coisa usando while, né, que é o próximo que a gente vai ver, mas aí tem uma forma mais compacta que é essa aqui. Então, o código ficou pequenininho. Tá certo? A gente poderia melhorar um pouco mais, imprimindo os 10 primeiros inteiros positivos pares. Se eu quero imprimir um número par, gente, o que acontece? Se eu voltar aqui, seria interessante que do 2 eu já pulasse para o 4. Do 4 eu pulasse para o 6, né, ignorasse o 5. Do 6 eu pulasse para o 8, ignorasse o 7. Né, então eu poderia fazer isso. Então existe uma forma de você saltar que não seja de 1 em 1. Porque se você olhar bem o for aqui anterior, ele salta de 1 em 1. Certo? É um padrão dele. Porém, você pode especificar e mudar esse padrão. Né? Então para eu imprimir os pares, eu posso considerar o primeiro par, o número final que eu quero, menos 1, no caso, como eu quero os 10 mesmos, eu boto 11, né, porque ele vai só até 10. E aqui o salto. Né? Então aqui ficou 2, é o primeiro, 11 menos 1, que é 10, é o último, e o salto é de 2 em 2. E aí, em cada vez que ele percorrer um carinha desse range de números, ele vai imprimir esse carinha. Certo? Então, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Certo? Então,
Tá aí. E aí você vai brincando, né, com essas coisas, né? Vai testando, gente. Não tem jeito você ver um único código aqui e você falar, ah, pô, entendi. Não, não entendeu. Isso é fato. Você tem que fazer vários. Ah, eu quero imprimir o quadrado dos pares. Pô, beleza, ó. Então, saiu 2, 4, 6, 8 e 10. Então eu espero que saia 4, 16, 36, 64 e 100. Vamos ver se sai? 4, 16, né? 36, 64, 100. Os quadrados dos caras, né? Então, voltando aqui, para não alterar o código original, temos isso aqui. A gente pode também imprimir o quadrado de inteiros pares, né? Que foi até o que eu falei, né? Agora aqui tem uma coisa interessante. Se você observar bem, voltando aqui nesse exemplo, nenhuma variável foi armazenada. Então eu perdi esses caras. Perdi. Estão perdidos. Aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar essa variável aqui para talvez tentar acessá-la. Claro que provavelmente eu só vou conseguir acessar ela se eu estiver dentro desse for, né? Porque aí ela é perdida de alguma forma. Mas se eu precisar dentro desse for acessar ela em alguma outra parte dentro dessa estrutura, eu posso acessar por quê? Porque aqui eu fiz o mesmo programa, só que eu peguei a variável q underline i e armazenei i ao quadrado. Então ela vai armazenar e depois eu vou imprimir cada um desses QIs gerados. Basicamente a saída que eu fiz, né, anteriormente, modificando o último código, mas a diferença é que aqui ficou a variável armazenada interna a esse for, certo? Então, aí saiu os valores, né? 4, que é o quadrado de 2, né? Lembrando que o primeiro cara gerado aqui foi o 2, o segundo vai ser o 4, depois 6, 8, 10, né? Porque é 11 menos 1, 10, de 2 em 2, só que eu vou elevar cada um desses caras ao quadrado. Pronto, as saídas são essas aqui, tá certo? Aprimorando ainda mais, né? Imagine que aqui, né, neste probleminha, eu queira colocar o cara e o quadrado dele lado a lado. Como é que eu faço isso? Aí você vai andando um pouquinho mais em programação, você pode usar o print especial. Então, eu pego a primeira parte que eu tinha aqui, só que na hora do print eu mudo. Eu quero o cara e o quadrado dele. Então eu falo, ó, F fora, abre aspas, o quadrado de, chamo ele com as chaves, I, que é o I que ele vai passar aqui dentro, a variável que está passando é o I, tá vendo? QI, que é o quadrado dele. Botei aqui um pontinho, tudo belezinha. Ó, vamos compilar? Olha que lindo. Ó, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 4 é 16, o quadrado de 6 é 36, o quadrado de 8 é 64, o quadrado de 10 é 100. Pô, lindo demais. Então, assim, dá pra você fazer, velho, muita coisa. Na verdade, né, se você tá assistindo esse próprio vídeo meu, isso aí é tudo fruto da computação, né? Então, assim, a imaginação nossa é o nosso limite, tá certo? E por último, nós temos a estrutura de repressão Riley, que ela parece um pouco um for, mas ela tem uma outra utilidade, né? O Riley, se você traduzir, é enquanto. Então a estrutura Riley é usada para executar um bloco de código enquanto, né, a palavra aqui, ó, chave, uma condição específica não for verdadeira. Ou for verdadeira, no caso, depende de como é que você especifica. Né? Então, enquanto ela for verdadeira, você vai rodando aquele código ali. Tá certo? Então, eu falei aí, não for verdadeira, mas cuidado. Vai ter uma condição, ele vai checar. A condição ali está sendo válida? Tá, continue. Quando ela for válida, você continuou. Aqui é muito perigoso acontecer de cair em loops infinitos. Você bota uma condição que nunca é atendida. Então o programa fica lá rodando lá, ó, e não para. E você vai ter que cancelar a execução dele de outra forma. Aqui no Python tem um quadradinho lá, você clica. Em outras linguagens você tem que apertar Ctrl C, né, para ele parar, né? E aí tem isso. Então esse Riley aqui tem algumas aplicações interessantes. Por exemplo, imprimir todos os números inteiros e, né, os inteiros i e ao quadrado tais que i ao quadrado é menor que 545. Perceba que aqui eu não sei qual é o último número que essa condição vai ser satisfeita. Por isso que eu não posso usar o for. Porque se eu soubesse, eu criaria ali uma sequência, ó, ele vai saltando de tanto em tanto. Se essa sequência fosse igualmente espaçada, né, eu podia usar o for. Só que aqui eu não sei quando é que isso vai parar. Eu vou simplesmente pegar um cara, pegar o quadrado dele e verificar se dá menor que 545. Aqui está até 288, mas eu vou mudar para 545, tá certo? Então eu quero verificar se quais são os números tais que ele, e ele é o quadrado, né? Quer dizer, o número e o quadrado dele seja menor do que 545. No caso aqui, basicamente, o quadrado que a gente está fazendo a verificação. Então, eu começo aqui de i igual a 1. Enquanto o quadrado de i for menor que 545, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir esta frase. F vai ser i igual, aí chamo i ao quadrado, que é o quadrado comum que a gente usa, né? Não é o do Python, mas aí você pode botar aqui, se você quiser, 2 asteriscos, vou botar o chapéu, que é o mais comum. E aqui eu chamo o valor de i ao quadrado. Né? Já que eu tenho o valor de i, né,
aqui eu vou chamar i ao quadrado. Só que esse i aqui, ele não muda se eu não pedir para ele mudar. Então aqui eu vou botar i igual a i mais 1 para dizer o seguinte, ó, depois que ele executar para o primeiro i, ele soma 1. E verifica, o quadrado desse novo i somado 1 é menor que 545? Se for, continue. Imprima novamente a frase. Soma 1. Até que vai chegar um ponto que esse quadrado vai ultrapassar. Pronto, o while para ali. Tá certo? Então, vamos aqui dar Ctrl Enter. Pronto, ó. O i igual a 1, i ao quadrado é 1, i igual a 2, i ao quadrado é 4, i igual a 3, i ao quadrado é 9, e por aí vai, até que chegou em i igual a 23, tal que o quadrado de 23 é 529, e o próximo, cara, provavelmente estourou essa condição, que seria o 24, né? Que aí o quadrado já é maior que 545, ou igual pelo menos, porque aqui é só menor, né? Tem que ser estritamente menor. Então, nesse caso, aí o while parou. Tá certo? Então essas são as estruturas de controle assim mais utilizadas. Quem já entende um pouquinho de programação, né, tá vindo aqui no mini curso, já entende um pouquinho de programação, não tem nenhum problema aqui, até porque em Python é até mais fácil de escrever essas estruturas, tá certo? Claro que quem não entende, é pouco vídeo isso aqui, aí sempre ressalto, existe uma playlist no meu canal chamado Curso Básico Python para Análise de Dados, lá eu faço uma explicação bem mais detalhada, com bastante exemplos, né? Então gasta um tempo maior estudando. Aqui é só uma coisa mais para mostrar a potencialidade mesmo nesse curso, tá certo? E aí, próximo vídeo a gente vai mostrar como trabalhar com funções. Aí vamos ver que aqui é uma das grandes sacadas da programação é que a gente pode trabalhar com funções. Podemos construir nossas próprias funções, como podemos também usar e usamos muito funções, né, já próprias, né, já instaladas, digamos assim, no software, né, no programa. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.